A Noite Escura da Alma. Introdução. Em 2007, 10 anos após sua morte, uma pequena parte das cartas de Santa Teresa de Calcutá, ou Madre Teresa, foi publicada. Elas revelaram que Madre Teresa sofreu algo que pelo menos parecia muito com depressão severa durante a maior parte de seu longo ministério. As respostas às cartas foram rápidas e furiosas, expressando fortes opiniões sobre a natureza do sofrimento mental de Madre Teresa e fornecendo um teste determinante às diferentes crenças das pessoas, muitas vezes inconscientemente, sobre doenças mentais e angústia. Essas respostas estão divididas em 3 tipos possíveis. O primeiro tipo de resposta assume que Madre Teresa estava deprimida e considera as cartas como evidência de falta de fé, refletindo versões cristãs e seculares da ideia de que a doença mental está relacionada ao pecado pessoal ou é um tipo de doença espiritual. Tendo discutido e rejeitado essa visão da depressão no capítulo 1, não darei mais espaço a ela aqui. O segundo e o terceiro tipos de resposta são, de certa forma, o oposto disso, na medida em que veem o sofrimento mental de Madre Teresa como um tipo de saúde espiritual, em vez de um tipo de doença espiritual. O segundo tipo de resposta considera, na tradição mística da Noite Escura da Alma, a angústia mental de Madre Teresa como um período de crescimento espiritual e purgação. Além disso, vê a sugestão de que Madre Teresa vivenciou a depressão ou outro transtorno psiquiátrico como uma medicalização equivocada de um fenômeno religioso. Vou chamar essa visão de visão uma ou outra, uma vez que trata um período de angústia mental como depressão ou então como uma noite escura da alma. O terceiro tipo de resposta considera o sofrimento mental de Madre Teresa muito apropriadamente diagnosticável como depressão e também como uma noite escura da alma. Nessa visão, uma noite escura e uma depressão podem coexistir. Talvez ainda mais do que isso, uma noite escura e depressão podem referir-se a uma mesma experiência, com a terminologia médica e religiosa sendo lentes diferentes através das quais o sofrimento mental é visto e moldado. Eu chamarei isso de visão ambas, visto que, de acordo com essa visão, um período de angústia mental pode ser apropriadamente descrito e tratado tanto como depressão quanto como uma noite escura da alma. Qual dessas visões alguém vai adotar não é apenas uma questão de interesse teórico. É importante, na prática, em relação à forma como percebemos e respondemos ao sofrimento mental que tem um forte componente espiritual ou religioso, e, em particular, que evoca modelos de noite escura da alma. As pessoas que passam por sofrimento mental, que assumem uma forma religiosa específica, devem considerar o tratamento médico e psicológico e, portanto, em última instância, a recuperação? Ou isso é uma espécie de negação ou resistência a uma experiência enviada por Deus com um propósito espiritual? Por outro lado, como nossas respostas a essa pergunta afetam nossa compreensão teológica do sofrimento mental dos cristãos que parecem estar deprimidos, mas cujo sofrimento mental não remete a uma noite escura da alma? Neste capítulo, argumentarei a favor da visão ambas e contra a visão uma ou outra, ou seja, que alguém pode experimentar uma doença mental e uma noite escura da alma ao mesmo tempo. Começarei examinando os textos seminais sobre a noite escura da alma, escritos por São João da Cruz, argumentando que uma visão de ambos está de acordo com seu relato sobre a noite escura. Em seguida, fornecerei mais algumas razões para preferir a visão ambas a uma visão uma ou outra. Finalmente, considerarei se e como o modelo de São João sobre a noite escura é relevante para se pensar teologicamente sobre a depressão atualmente. Embora o modelo de São João deva ser distinguido do uso menos específico e mais popular que noite escura da alma passou a ter hoje, podemos tirar do modelo de São João a ideia de que períodos de angústia mental, incluindo, embora não se limitando à depressão, podem ser ocasiões para a ação da graça divina. Ao argumentar sobre isso, prepararei o terreno para o capítulo 5, que discute as formas pelas quais a depressão pode vir a ter um significado espiritual ou ser potencialmente transformadora. O que é uma noite escura da alma? Em conversas gerais, em algumas literaturas populares de autoajuda e ou espiritualidade, uma noite escura da alma tem uma gama surpreendentemente ampla de significados. Talvez, na maioria das vezes, noite escura é usada para significar um período de angústia mental, especialmente aquele que dá origem ao crescimento pessoal, moral ou espiritual. Na tradição mística cristã, a frase tem um significado relacionado a isso, mas com uma diferença importante. Nesta tradição, noite escura refere-se principalmente ao tipo de experiência que se pensa ser descrita em um pequeno poema escrito pelo místico carmelita do século XVI, São João da Cruz, e há 2 comentários do tamanho de um livro que ele escreveu sobre o poema A Noite Escura e a Subida do Monte Carmelo. No poema, São João fala sobre o anseio da alma e sua jornada para a união com Deus, em termos que lembram o amor erótico. Os comentários foram escritos vários anos depois do poema, a fim de explicar o significado religioso do poema e fornecer orientação espiritual. Em A Subida, São João escreve sobre a purgação ou purificação ativa da alma. Em Noite Escura, São João escreve sobre a purgação passiva da alma. Em outras palavras, A Subida trata da tarefa de se dispor à ação divina e Noite Escura trata do efeito dessa ação divina sobre a pessoa. Quando São João descreve a noite escura da alma em A Subida, ele a considera geralmente como relacionada à vida da fé e fala sobre escuridão e luz em relação ao conhecimento e percepção. A vida de fé é a escuridão da perspectiva da alma, porque a alma está cega por uma luz muito grande para suas faculdades visuais. Em A Subida, onde o foco está na purificação ativa, a escuridão é sobre desistir da confiança nas próprias faculdades intelectuais, em termos mais gerais, da razão natural ou saber coisa através dos sentidos, o que em última análise é de pouco valor em relação à união com Deus. Dado que a noite escura é uma descrição da vida de fé em geral e dada a ênfase de São João nas dimensões perceptiva e epistêmica da escuridão em A Subida,
Pode parecer estranho que a noite escura da alma tenha se tornado tão fortemente associada à luta psicológica ou ao sofrimento mental. A razão para isso se torna muito mais aparente em Noite Escura, onde o foco está na noite escura como passiva, purgativa, privativa e dolorosa. A direção espiritual estava no centro do ministério ou vocação de São João. E a subida e Noite Escura foram escritos com a direção espiritual em mente. São João estava preocupado com o fato de que muitas pessoas não progrediam espiritualmente por causa da compreensão insuficiente das provações da fé. Em A Subida, São João expressa a preocupação de que aqueles que desejam apoiar-se em alguma luz própria se tornem cegos e, assim, sejam impedidos de seguir o caminho que leva à união com Deus. Em Noite Escura, ele lamenta que se não houver ninguém que entenda as pessoas que estão passando por uma noite escura, ou elas retrocedem e abandonam o caminho, ou perdem a coragem, ou pelo menos atrapalham seu próprio progresso pela excessiva diligência em trilhar o caminho da mediação discursiva. Elas se cansam e se sobrecarregam, pensando que estão falhando por causa de sua negligência ou pecados. São João distinguia dois tipos de noite escura. A primeira noite escura é a purificação dos sentidos. Visto que a oração e a contemplação dão origem à alegria e satisfação para os iniciantes espirituais, e Deus deseja conduzi-los a um grau mais elevado de amor divino, um grau onde não há gratificação instantânea para oração e contemplação, ele se retira para libertá-los do humilde exercício dos sentidos e da meditação discursiva, pelos quais vão em busca dele de forma tão inadequada. Consequentemente, é nessa hora que eles realizam seus exercícios espirituais com deleite e satisfação. É quando, em sua opinião, o sol do favor divino está brilhando mais intensamente sobre eles, que Deus escurece toda essa luz e fecha a porta e a fonte da doce água espiritual que eles experimentavam com a frequência e pelo tempo que desejavam. Como resultado, eles experimentam a aridez espiritual. Eles não têm mais prazer ou satisfação com suas orações e boas obras, e até acham essas coisas desagradáveis e amargas. Normalmente, não passa muito tempo antes que os iniciantes comecem a entrar nesta noite escura, e a maioria entra. É muito comum que os guias espirituais vejam as pessoas sofrerem. Após a noite escura dos sentidos, uma pessoa pode passar pelo segundo tipo de noite escura, a noite escura do espírito. São João passa algum tempo falando sobre o estado intermediário entre a noite escura dos sentidos e a noite escura do espírito. Presumivelmente, isso também é importante para os guias espirituais. A alma não entra na noite escura do espírito imediatamente após a noite escura dos sentidos. Ao contrário, geralmente há vários anos nos quais a pessoa que experimentará a noite escura do espírito vai fazer as coisas de Deus com muito mais liberdade e satisfação de espírito do que antes de entrar na noite escura dos sentidos. Durante este tempo de serenidade, certas necessidades e também aridez, escuridão e conflito são mais sentidos. Tais experiências são frequentemente mais intensas do que aquelas experimentadas durante a noite escura dos sentidos e são como presságios da vinda da noite do espírito. No segundo tipo de noite escura, a noite escura do espírito, a pessoa pensa que é indigna e que não há mais bênçãos para ela. A pessoa se sente abandonada por Deus, e essa é a pior parte do sofrimento, visto que elas são pessoas de fé para quem a união com Deus é seu principal desejo. Dizer tudo isso é importante para que São João aconselhe os guias espirituais a encorajar e confortar as pessoas que vivem a noite escura do espírito. Sem encorajamento, as pessoas podem confundir purgação com ausência divina real e erroneamente pensar que não estão no caminho certo. Ao mesmo tempo, é importante para a pessoa não se deixar levar pelo pensamento de que é espiritualmente avançada. O guia espiritual, portanto, precisa encorajar a pessoa para que ela não se desespere, enquanto evita levá-la a se tornar orgulhosa ou arrogante. Para ser eficaz, escreve São João, é provável que a noite escura do espírito dure alguns anos, embora haja intervalos durante os quais esta contemplação sombria cessa de assaltar a alma em um modo purgativo e brilha sobre ela de forma iluminadora e amorosa. Essa iluminação é um sinal da saúde da purgação e também um antegozo do futuro. Com base na imagem de uma escada, no poema São João descreve 10 degraus distintos da noite escura do espírito, a fim de ajudar os guias espirituais a avaliar onde estão suas cargas espirituais em sua jornada para a união com Deus. São eles: serem capazes de encontrar satisfação, apoio ou consolo, no primeiro degrau; buscar a Deus incessantemente, no segundo; estar motivado para várias boas obras, pensando que se faz muito pouco, no terceiro degrau; experimentar um sofrimento habitual por amar a Deus, no quarto; um desejo impaciente e anseio por Deus, no quinto; uma corrida impaciente em direção a uma experiência com Deus, no sexto; e uma ousadia ardente e impetuosa transmitida por Deus, no sétimo. No oitavo degrau, a alma se apega a Deus sem se soltar. A alma satisfaz seus desejos neste passo, embora não continuamente. No nono passo, a alma arde suavemente no amor a Deus, e há muitos bens e riquezas de Deus que a pessoa desfruta. O 10º passo não é mais desta vida e consiste na união plena com Deus. O que São João diz sobre noite escura e depressão? As semelhanças entre a depressão e a experiência da noite escura são numerosas e é fácil entender por que as pessoas muitas vezes associam as duas, ou então procuram encontrar formas de distingui-las. A palavra depressão não era usada na época, mas São João faz algumas observações esparsas sobre a relação entre noite escura e melancolia. Melancolia é, grosso modo, a precursora da depressão. Portanto, podemos considerar o que São João diz sobre a melancolia como relevante para a depressão. É importante, para tentar entender o que São João diz aqui, ter duas coisas em mente. Em primeiro lugar, o fato de que São João não fale muito sobre melancolia é digno de menção. Distinguir entre uma experiência espiritual e um transtorno mental não é preocupação de São João.
Sua preocupação é garantir que as pessoas que estão experimentando os tipos de lutas espirituais com as quais ele próprio estava familiarizado não sejam desencorajadas por uma falta de consciência de que essas experiências são parte integrante da fé, ou pelo menos de um certo tipo de jornada espiritual. Em segundo lugar, São João foi um dos primeiros modernos e tinha uma visão correspondente da melancolia. As visões sobre a melancolia dividiam-se entre o que podemos chamar de biológica e pecaminosa. A melancolia associada ao pecado está vagamente relacionada a ele, o que às vezes foi interpretada em termos de pecaminosidade pessoal. A visão biológica via a melancolia como tendo uma causa principalmente física, na maioria das vezes um desequilíbrio de um dos 4 humores. A melancolia era tratada clinicamente, principalmente com remédios orais que se pensava aliviar o excesso de um dos humores, como a bile. A questão sobre se a depressão ou a melancolia devem ser tratadas como uma queixa física ou como algo relacionado com o pecado é uma questão com a qual São João provavelmente está familiarizado. Quando São João escreve sobre melancolia, ele faz questão de distingui-la das associações de pecaminosidade pessoal. Assim, no prólogo da subida do Monte Carmelo, ele adverte que acontecerá com os indivíduos que, enquanto são conduzidos por Deus por um caminho sublime de sombria contemplação e aridez, no qual se sentem perdidos e cheios de trevas, provas, conflitos e tentações, eles encontrarão alguém que, no estilo dos consoladores de Jó, proclamarão que tudo isso se deve à melancolia ou a alguma maldade oculta, e que, como resultado, Deus os abandonou. Portanto, o veredito usual é que esses indivíduos devem ter vivido uma vida má, visto que essas provações os afligem. São João prossegue dizendo que alguns guias espirituais dirão às pessoas que elas estão recuando, pois não encontram mais consolo em Deus, e que isso apenas duplica as provações de uma pobre alma. Pois, quando esta alma encontra alguém que concorda com o que ela sente, que essas provações são todas por sua própria culpa, seu sofrimento e angústia crescem sem limites. O guia espiritual pode exortar a pessoa a rever seu passado e pensar sobre seus pecados. E não entende que agora não é o tempo para tal atividade. Na verdade, é um período para deixar essas pessoas sozinhas na purgação que Deus está operando nelas. Um tempo para dar conforto e encorajamento. Na verdade, muitos dos comentários de São João se preocupam em não dar conselhos prejudiciais às pessoas, por exemplo, dizendo-lhes que sua aflição é resultado do pecado, mas permitindo que a graça divina trabalhe nelas. Algumas pessoas viram nesta passagem uma nítida distinção entre uma noite escura, por um lado, e melancolia ou depressão, por outro, segundo o qual uma experiência é ou depressão ou uma noite escura, apoiando um modelo uma ou outra de angústia mental. No entanto, a atenção ao contexto mais amplo do texto mostra que, na verdade, São João está aqui expressando preocupação com um modelo de pecado, de sofrimento mental e aconselhando uma espécie de gentileza pastoral e sensibilidade em tempos nos quais as pessoas estejam envolvidas em depressão, bem como em uma noite escura, já que as pessoas deprimidas costumam ter um sentimento exagerado de culpa. Em outra passagem importante sobre a melancolia, São João distingue a aridez purgativa de fenômenos superficialmente semelhantes que derivam do pecado ou imperfeição, tepidez ou frieza, ou algum mau humor ou indisposição corporal. São João fornece várias maneiras de se saber que a experiência é uma genuína noite escura dos sentidos e não o resultado de pecado ou tepidez, alguns dos quais também distinguem a noite escura de indisposição ou humor melancólico, que ele repete, são bastante diferentes de pecado ou tepidez. Uma maneira notável de distinguir uma noite escura da melancolia reside nos efeitos da experiência. Se ela purifica a pessoa, como no caso da noite escura, ou se só faz mal à pessoa. Aqui, São João expressa mais explicitamente a visão de que uma noite escura e melancólica podem ser compatíveis no sentido de poderem ocorrer simultaneamente. Mesmo que a aridez possa ser agravada pela melancolia ou algum outro humor, como frequentemente é, ela não deixa de produzir seu efeito purgativo no apetite, pois a alma será privada de toda satisfação e estará preocupada apenas com Deus. Se esse humor é a causa inteira, tudo termina em desagrado e prejudica a própria natureza, e não há nenhum dos desejos de servir a Deus que acompanham a aridez purgativa. Podemos nos perguntar por que São João apenas expressa uma visão ambas em termos de uma noite escura e melancólica sendo capazes de coexistir, em vez de serem lentes diferentes através das quais podemos ver a mesma experiência, como outros têm interpretado essa visão. Considerar as razões pelas quais São João não articula essa visão nesses termos nos ajuda a avaliar o que ele quis dizer com noite escura da alma, quando comparado com seu significado na literatura e conversas populares mais recentes. Uma razão significativa pela qual São João não considera uma noite escura e a melancolia como aspectos diferentes da mesma experiência é que ele vê a melancolia como algo negativo, como algo para o qual se busca uma cura, enquanto ele faz questão de enfatizar que, embora aspectos de uma noite escura possam ser desagradáveis e até aterradoras, devemos considerá-la totalmente boa. São João considera sua própria noite escura como sendo uma grande felicidade e uma graça absoluta para mim. Ele se preocupa com a influência negativa dos guias espirituais que dizem aos seus pupilos que eles devem estar regredindo na vida espiritual por causa da luta psicológica, quando de fato o inverso é o caso. Uma noite escura é, para São João, uma experiência muito específica da graça divina, e é sempre boa. Isso é bastante diferente do uso mais recente de noite escura, no qual a frase tende a significar qualquer experiência negativa e chama a atenção para a forma como as experiências negativas, talvez pela graça divina, podem ter aspectos ou consequências positivas. Outra razão para não se descrever a noite escura e a melancolia como aspectos diferentes da mesma experiência é que São João pensa claramente que, embora uma noite escura possa envolver luta psicológica, uma pessoa pode ter uma noite escura sem ter melancolia ou depressão. Ao falar da melancolia e da noite escura como aspectos diferentes da mesma experiência,
São João daria a impressão de que a melancolia é necessária para ter uma noite escura e para alcançar a união com Deus. Mais uma vez, isso destaca a diferença de uso popular recente de noite escura, no qual ela está associada com muito mais força a períodos de angústia mental, como depressão e outros transtornos mentais. A melancolia, ou depressão, não é, de forma alguma, central para a compreensão de São João sobre a noite escura, embora ele reconheça que algumas pessoas vão sofrer de depressão ou melancolia ao mesmo tempo que passam por uma noite escura. É bem possível que as duas experiências se separem. Da mesma forma, para São João, uma noite escura envolve experiências como perda de esperança e aridez espiritual, que podem ser semelhantes aos sintomas de depressão, mas também